Outra anomalia também interessante é a sobrefusão. O que seria a sobrefusão? Seria um líquido que ele está a menos de... aqui no caso da água, né? Está a menos 0 graus Celsius, menos de 0 graus Celsius, mas não virou gelo. Certo? Olha, ali você está vendo a ideia da sobrefusão. Tem uma garrafa com água a menos de 0 graus Celsius, que quando foi perturbada, ela começou a gelar. Então isso acontece, você deixar tipo assim uma garrafa no congelador e você abriu, ela está líquida. Isso acontece com cerveja, o povo fala muito disso. Se você pega de qualquer jeito, de repente todo aquele líquido começa a gelar. Procure isso na internet, sobrefusão, você vai ver as experiências muito interessantes que acontecem. Bom, como é que isso acontece na física? Se você for perceber, eu tenho um líquido que ele foi perdendo temperatura. Tá vendo ali o gráfico o eixo da esquerda? Então aqui seria o zero. E a água desceu para baixo de zero e não congelou. Por quê? Porque as partículas da água, elas simplesmente pararam de vibrar. E só, mas elas ainda estão líquidas, não mudou. Quando existe uma perturbação, essas partículas, elas começam a se aglutinar. Ou seja, a coesão começa a ser feita. De novo, elas vão se rearranjando, porque foi perturbada. Aí então elas começam a se ajeitar. Aí que ocorre o que nós chamamos de sobrefusão. De repente, toda aquela massa de líquido, olha, vai para zero, só que agora solidificada. Bom, eu preciso fazer um cálculo com vocês aqui, para ver como é que nós fazemos isso. Na verdade, são dois exercícios para nós encerrarmos a aula. Primeiro diz assim, por que as queimaduras com vapor d'água costumam ser mais graves do que a com água fervendo? Bom, dá para perceber essas duas, que no caso da queimadura de vapor d'água, ela está numa temperatura bem mais alta do que a água fervendo, certo? A água fervendo está aqui a 100 graus Celsius, mas ela escapuliu. E beleza, aqui já não é mais vapor. A água fervendo está a 100, enquanto o vapor ele está a mais de 100. Então, existe muito mais calor absorvido no vapor do que na água fervendo. Imagina um vapor, vou exagerar aqui, a 150 graus Celsius, ou seja, até que esse vapor transfira tudo isso para você, né, você recebeu muito calor. Então a queimadura ele vai ser mais séria, mais grave, mais crítico. Deu para perceber? Seria essa a ideia. Bora ver aqui a última. Sabe-se que uma amostra de 60 gramas de água está super resfriada, a sobrefusão. Não, perdão, é antes da sobrefusão, está super resfriada, na temperatura de menos 4 graus Celsius. Ao ser perturbada, uma parte da amostra se transforma em gelo. Então, dados o calor específico da água, 1 calorigrama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, calcule a quantidade de água em sobrefusão que se solidifica. Muito bem, deixa eu fazer aqui os nossos apanhados. Então nós temos uma água que está a menos 4 graus Celsius. Então, o que aconteceu é que de repente, depois de uma perturbação, então eu vou colocar aqui que houve uma solidificação, tá? Não é que formou cubos de gelo, tá? Eu tô aqui só para perceber que uma parte solidificou, mas fica uma camada mesmo, cristais dentro do líquido. Só que agora ele está a 100 graus Celsius, tá? E
Bom, ele quer saber a quantidade de gelo que sobrefundiu. Bora fazer essa análise. Primeiro a gente sabe que todo aquele líquido foi de menos 4 graus Celsius para 0, certo? Esse calor, ele foi para algum lugar. E como é uma mudança de temperatura, nós reconhecemos que é um calor sensível. Calor sensível é Mr. Cão. Mr. Cão, né? Não assinei Mr. Cat para vocês não, né? Bora ver como é que funcionou esse calor. Eu tenho uma massa de 60 gramas de água, tá? 60 gramas de água, o calor latente da água é 1, que legal. Agora, no caso da diferença de temperatura, a temperatura final é menos 4. E a temperatura a inicial é 0. Isso pensando que aquela quantidade de calor está sendo retirada da água para ela poder se transformar em gelo. Então, fazendo esse cálculo aqui, 60 vezes 1 vezes menos 4 dá menos 240 calorias. Então, essa quantidade de calor que está sendo retirada, né? Esse sinal de menos significa que está sendo retirada. Tem alguma massa de água que, retirado menos 240 calorias, ele já deveria ter solidificado uma parte do gelo. Então, que parte é essa? Bora ver. Como é agora a mudança de estado, ou seja, do líquido para sólido, é um calor latente. Calor latente é mal. Muito bem. Então, eu tenho esse calor roubado. Essa massa eu não sei de quanto que virou gelo. E o calor latente, no caso da sobrefusão, a gente tem o da fusão. A sobrefusão, o calor latente dele é negativo. Tá bom, você poderia trabalhar isso sem esses números negativos, ia dar o mesmo sentido, tá? Então você passa, se você entendesse, tá? O tiro do sinal negativo, cuidado, mas entendendo o que está acontecendo. Então, aqui 3, né? Então, 3 gramas de água se transformaram em gelo. A letra B, ele pede a porcentagem de água congelada. Aí não tem física, aí é matemática. Porcentagem de água congelada seria a quantidade que congelou na quantidade que tinha, que no caso era 60, né? 60 gramas de gelo. E para virar porcentagem a gente multiplica por 100. Então, a matemática aqui brigando, esse 0 vai embora com esse 0. O 3 com o 6 dá 2. Então 10 dividido por 2 dá 5. Então 5% da água solidificou. Não tem nada de física aqui. Mas aqui seria a ideia, tá? Você vai ter uma questãozinha lá no Google Classroom para você brigar um pouquinho. Não esqueça disso. Mudou de temperatura, calor sensível. Mudou de estado, calor latente. Ok? Nos vemos na finalização desse assunto aqui, na próxima aula. Abraços!